Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Todo mundo feliz, todo mundo contente. Bom dia. Augusto, manda o Pedro calar a boca, por favor. Rian, sentimos sua falta ontem também. Deixa eu ver de quem mais que nós sentimos a falta. Mas ninguém que Admiel veio ontem. Então sentimos sua falta também. Tá tentando lembrar se você veio ou não. Bom, ontem faltou bastante gente, né? Faltou a Alice, faltou o Cadmiel, faltou o Rian. Vamos lá. Pessoal, Andrei, como é que tá essa vida de galã? Contato com a Luana? Buscou contatos? Não, Thiaguinho. Você não vai nas festas não, Thiaguinho, da galera? Ah, Thiaguinho, eu vou te falar um negócio, ó. A propaganda é a alma do negócio. Então você tem que mostrar o seu produto. Você tem que exibir o seu produto pro mulherio. Ganhou a entrada ainda? Opa! Ah, Thiago. Ô, Thiaguinho, pelo que eu tô vendo da sua vida aí, ó, der tudo certo, deu entrar no curso de engenharia elétrica, provavelmente eu vou fazer matéria com você, você vai ser meu grupo. Eu vou te levar para as festas. Vamos lá? Pessoal, vamos falar do outro tipo de força de contato. Ontem nós falamos da força normal, tá? Na verdade, nós falamos de uma componente da força de contato, né? Que a força de contato tem duas componentes. Uma perpendicular à superfície de contato, que nós batizamos de força normal, e outra componente paralela à superfície de contato, que nós a batizamos de força de atrito. E agora, mas nós não estudamos ainda a fundo a força de atrito. Agora vamos falar da força de tração, tá certo? O que acontece com a força de tração? Nós vamos entender a força de tração, é uma força que ela aparece quando eu tenho interação entre fios e objetos, ok? E aí agora eu vou trabalhar um pouquinho a parte teórica. Como que nós vamos entender a força de tração? Lembra que eu falei na aula passada? Sempre vocês devem dar uma olhada, o melhor lugar para vocês poderem entender isso daqui e ter uma visão mais clara é onde? Academia. Academia é o melhor lugar. Mas eu vou tentar fazer uma descrição bem tranquilinha do que é a força de tração. Nós vamos entender a força de tração da seguinte forma. Olha só. Aqui está o chão. Tá? Aqui está o chão. Tá? O fio, nós vamos entendê-lo como um mero transmissor de força. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Coloco maravilhosamente aqui um bloquinho de massa M. Aqui vem um fio. E aqui vem um blocão de massa mão. Ah, lindo, maravilhoso. Show de bola? Tudo sussa na montanha-russa. Se eu largar do jeito que está ali, ali fica. Para aparecer força de tração, o que é preciso? É preciso que o fio dê uma esticada. É preciso que haja uma extensão no fio. Se não tiver essa extensão, não existe força de tração.
assim como a força normal, para ter a força normal, eu precisava de um estímulo que pressionasse um corpinho contra o outro. Aqui eu vou precisar que haja um estiramento, tá? Então eu vou vir aqui, eu como agente externo, vou aplicar uma força F aqui, tá bom? Hoje eu não vou fazer com números igual eu fiz na aula de ontem, tá? Apliquei ali uma força F. Concordam que agora, ó, de novo, estou desconsiderando a existência de atritos. Concordam comigo que agora aquele fio irá esticar? Uma vez que aquele fio vai esticar, aquele fio vai interagir com as duas massas e vai ter força. Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a força responsável pela aceleração do sistema como um todo? A força F. A força F está acelerando o sistema. Tudo bem? Mas eu expliquei para vocês na aula de ontem que Alicia, Rian, Cadimiel, quem mais não estava, Alicia e Matheus não estavam na aula de ontem. Eu expliquei para vocês a seguinte coisa. É interessante você separar os corpos assim. Quantos corpos? Por que eu coloquei 3 corpos ali? Porque agora tem o fio. Tá? E diferente do que acontecia no ensino médio, não estou falando que você não precisa considerar o fio. Tá? Nós vamos ver o que a gente vai fazer aqui com o fio. Olha lá. Bom, vamos lá. Vamos começar, para eu não precisar ficar trocando, vamos começar. Corpinho é minho. Ó, é minho, fio é mão. É minho, fio é mão. Tudo bem? Vamos lá. É minho. Força que aparece em mim. Primeiro, quantas forças devem aparecer em Eminho? Você tem que contar com quantos corpos que ele está interagindo. Com quem que ele está interagindo? Terra, chão e fio. Quantas forças devem aparecer nele? 3. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, fruto da interação dele com a terra, aparece o peso de Eminho. Prestem atenção, uma coisa que às vezes até é falha minha, que eu não dou destaque. Percebe que eu coloco P e coloco um índice em mim? Porque vão aparecer 3 forças-pesos. Se eu simbolizar as 3 forças-pesos pelo mesmo símbolo P, eu estou dizendo que as 3 são iguais. Tudo bem? No fio também ele vai interagir com o planeta Terra. Então vai ter a força-peso sobre o fio. E também existirá a força-peso sobre a massa emão. De acordo? Então, vamos voltar agora. Eminho. O Eminho está interagindo com quem mais? O Eminho está interagindo com o chão. A interação dele com o chão produz a força de contato. Cuidado. A força de contato tem 2 componentes. Atrito e normal. Só que eu já falei de antemão que é para gente desconsiderar o atrito. O atrito é tipo o Thiaguinho. Desprezível. Certo? Tudo bem? Então, só vai ter a força normal. E quando é que surge força normal? Quando o corpinho aperta corpinho. Tá? Então, corpinho pressiona o chão para baixo. Em resposta, o que o chão faz? Empurra ele para cima. Então, aqui vai ter a normal no corpo eminho. Vai ter normal no fio? Não vai. Não vai ter normal no fio. Ele não está encostado no chão. De acordo? Vai ter normal normal? Vai ter normal normal. Ah! Show de bola. Agora vem os detalhes. Vamos para o eminho. Com quem mais que o eminho está interagindo? Com o fio. Para onde é que o fio puxa o eminho? Palpite. Para lá. O fio empurra o eminho para lá. Não é possível. Você aplica uma força aqui e o fio vai empurrar ele lá para trás. Pelo amor de Deus. De acordo? Então o fio empurra o eminho para lá. Eu vou chamar essa força de tração 1. Ok? Tração 1. Mas aí tem um detalhe. Se o fio puxa o eminho para lá, o que o eminho faz? Puxa o fio
Para trás, com a força igual? Mesmo modo. A direção é a mesma. Ó, a direção é a mesma. Isso aqui é direção. Tudo bem? O sentido é oposto. O que eu quero dizer com isso, Pedro? Que eu não posso simbolizar por T1. Porque eu estou falando que T1 é uma força horizontal para a direita. Essa daqui está horizontal para a esquerda. Então eu preciso diferenciar de alguma forma. Eu vou colocar uma linha aqui. Todo mundo de acordo? Firme e forte? Tudo bem? O que mais? Que mais? Pode ser também, sem problema. Só que eu não estou colocando, ô Pedro, porque eu conheço meus alunos. E eu sei que isso daqui vai atrapalhar vocês, se eu colocar o menos. Por isso que eu coloquei a linha. Tá bom? Porque aí você teria que somar com o vetor menos T1. Isso não é subtrair. Ainda é uma soma vetorial. Certo? Então vamos lá. E daqui a pouco também você vai ver que isso é o que vai simplificar a nossa vida. Por último, não menos importante, temos a interação entre quem e quem? Entre o emão e o fio. Certo? O emão puxa o fio para cá com a força que eu vou chamar de T2'. Vou colocar T2' aqui. O fio em resposta faz o quê? Puxa ele para trás. Com a força T2. Traduzindo. Vamos traduzir melhor. O fio, aparentemente, está ajudando no movimento do eminho. Só que ele está fazendo o quê? Atrapalhando o movimento do emão. Quando eu falo atrapalhando, eu quero dizer o seguinte, olha, se não tivesse o fio ali, o emão ia acelerar mais. Tudo bem? Tá claro aí? Claro aí, Hugão? Ainda tá com inveja do André, Hugão? Sua cara de mais invejoso. Tudo bem? Tamo junto? Cara, dá uma olhada para mim e fala qual vai ser o mais complicado de analisar. O fio. Porque assim, aquela configuração ali é impossível para o fio. A gente está fazendo alguma coisa errada. Porque se o fio tivesse essa configuração, primeiro, qual das duas aqui tem que ser mais intensa? T2, porque o fio vai para lá. Certo? Só que também para baixo. O fio teria que estar indo assim. Ao mesmo tempo que ele vai para frente, ele vai para baixo. Porque não tem nenhuma força para cancelar ele. Só que a partir que estica mais, essa força vai... Aí não deveria existir essa. Porque... Assim, se, por exemplo, estica, quanto mais você estica, quanto mais você pressiona, assim, mais difícil é pressionar. Entendi, perfeito. Só que a gente tem que entender o que acontece quanto mais eu estico. Porque quanto mais eu estico, eu estou mexendo com forças na horizontal. E aparentemente está anulando uma força vertical. Eu entendi o teu raciocínio, tá perfeito, Pedro. Mas ó, o que acontece é o seguinte. O fio, raramente ele está retinho. Ele tem uma leve inclinação. Então as forças de tração, quando o fio tem essa leve inclinação, elas são assim. Certo? E aí você decompõe a tração. Mas vocês ainda não estão nesse nível. A gente quer simplificar um pouquinho as coisas. Sabe de que maneira que eu vou simplificar? Eu vou simplificar o seguinte, olha. A massa do fio, ela é desprezível quando comparada com a massa de cada um deles. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma massa de 2 kg e aqui eu tenho uma massa de 5 kg, vou considerar que a massa do fio é 3 gramas. Ou seja, é praticamente desprezível. Todo mundo acompanhou? Então, problemas que eu vou tratar por enquanto é no qual a massa do fio é desprezível quando comparado. Porque você pode falar assim, professor, mas os cabos de aço na academia não tem massa desprezível. Tem. Se você comparar com o peso que eles têm que levantar, a massa deles... Se você comparar com o peso que eles têm que levantar, a massa deles é sim desprezível. Tudo bem?
E qual é o ganho que eu tenho, pelo menos no trabalho de exercícios? Se eu estou considerando que o fio tem uma massa desprezível, em contraposição aos outros, o que acontece com o peso do fio? Eu posso desprezar. Tudo bem? Fala. O que você falou verdade aí, Jacques? Fala aí, Eduardo. Já foi? Hein, cara? Então aqui, tchau. Então não vou considerar o fio. Tamo junto? Certinho? Bom, aqui vem um negócio legal. Aqui vem um negócio muito legal. Aqui vem um negócio legal pra caramba. Estão vendo? O que as forças... Ó, essas duas forças têm a mesma cor, tá? O que eu quero dizer com isso? Que elas são para ação e reação. Ou seja, elas têm o mesmo módulo. Estão acompanhando? Tá entendendo? Então vamos lá, ó. Vou trabalhar aqui, vou separar corpinho por corpinho. Primeiro, força resultante no corpinho é minha. Vamos lá. Qual que é o significado de força resultante mesmo? E aqui agora você vai entender por que eu não adoto aquela nomenclatura. Soma vetorial de todas as forças. Então vai ser T' mais N' mais T1. Só que vocês já são espertos o suficientes para saber que não existe movimento vertical. Se não existe movimento vertical, quer dizer que as forças na vertical se anulam. Então eu venho aqui e digo isso. Bye bye. Adiós, arrivederci, horário de base, cada vez vai voar. Ou seja, quanto que dá PM mais NM? Zero. É meio estranho, né? Uma soma que dá zero. Mas não é, porque eu não estou somando número. O que eu estou somando? Vetores. Então eu estou somando dois vetores de sentidos opostos. Essa soma deu zero. Então o que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Massa vezes a aceleração é igual a P1. Passando para a notação mais legal, estou considerando que para lá é o eixo X, então a aceleração vai estar na direção positiva do eixo X. Tamo junto? Tamo junto? Então vai ficar, ó, massa vezes o módulo da aceleração. Vamos fazer assim? Na direção do eixo X é igual a P1 na direção do eixo X. Tamo junto? Firme e forte, igual prego na gelatina. Fácil, muito fácil, extremamente fácil, tá aqui? Fala, Augusto. Fácil. Tudo bem? Andrei, fácil, extremamente fácil? Mais fácil que pegar uma bonitona na balada? Ah, não é, isso não é tão fácil, né, Andrei? Pegar as bonitonas na balada é com... Andrei, eu vou falar um negócio, se os caras acham que eu tô te zoando, estou com um pouquinho de inveja de você, de verdade. Se eu tivesse esse carisma, esse charme, essa sua capacidade, provavelmente eu não tinha namorado por tanto tempo. Eu tinha tanto que eu arrumei uma namorada, fiquei com ela a vida inteira. Desde 2005, eu tinha quase a sua idade, tinha 20 anos. Ai, que vida triste, o mundo é injusto. Uns com tanta beleza, tanto charme, tanto ó no borogodó. Mas vamos lá. Vamos tratar aqui no fio. Vamos tratar. Tudo bem, Tiaguinho? Tiaguinho, é um fio ou um cabo, tá? Quando você pega no cabo, surge força de tração também. Certo? Foi na academia, tem aqueles cabos que estão puxando. E agora, assim, eu estou fazendo a parte teórica para que você entenda perfeitamente o que está acontecendo. E a hora que for na academia, você consiga fazer essa análise. Dê uma olhada aqui, meus amiguinhos. Vamos lá. Força resultante no fio. Isso daqui vocês nunca viram lá no ensino médio, ninguém. Eu também não sei por quê, porque também é simples, tá? Força resultante no fio é T1, eu vou colocar T2, linha, mais T1, linha. Posso garantir que ela se cancela? Não. Por que não?
Porque se elas cancelassem, o bloco ia, o fio ficava parado. Você sabe o que é interessante? Que lá no ensino médio vocês falavam que elas se cancelavam. E ninguém nunca questionou o professor. Ô, professor, como é que você se cancela? Como é que o fio move? Né? Olha como é que é fácil dar aula no ensino médio? No superior também, vocês não perguntam nada. Vamos lá. Como é que vai ficar a força resultante no fio? Bom, massa. Opa, massa do fio, vou colocar um MF, tá? Não, de novo, não posso usar a letra M, que senão estaria falando que a massa do fio é igual a massa do bloquinho. Aí lascou, porque se a massa do fio fosse igual a do bloquinho, eu não poderia ter desprezado o peso do fio. Então a gente sabe que essa massa é bem menor que a massa do bloquinho. Tudo bem? Ah, ô Pedro, você acaba com a minha aula, cara. Você acaba com o... Não, mas você está correto, cara. Muito bom, tá? Mas vamos lá. Massa vezes aceleração é T2 linha mais T1 linha. O Pedro, que já acabou com todo o suspense que eu ia fazer, ele sacou. Olha o que o Pedro sacou. Ele falou, professor, mas peraí. A gente não está considerando que a massa é muito pequena? Se ela é muito pequena, eu estou considerando que a massa vale quanto? 0. Então, olha só. Se eu estou considerando que a massa vale 0, eu estou contando que a resultante é 0. Então, para esse caso, eu posso considerar isso daqui, ó. Vai virar 0 igual, ó, T2 linha. T2 linha está na direção positiva. E T1 linha está na direção negativa. Então vai ficar isso aqui, ó. T2 menos T1 na direção I. Ó, eu dei um salto um pouquinho grande, vê se vocês entenderam. Se eu fosse ser certinho, era T2 na direção I, mais menos T1, porque ele está apontando para trás, na direção I. Ah, não era T2 e T1, era T2 linha e T1 linha. Por que eu não coloquei a linha agora? Porque eu sei que o módulo de T1 linha é igual ao módulo de T1. De acordo? E o módulo de T2 linha é igual ao módulo de T2. Ficou claro por que nessa anotação ficaria mais simples, Pedro? Tudo bem? Certo, Cadmiel? Ah, então por isso nem colocou o vetor só. Coloquei? Ah, não, no T2. Nenhum deles. Porque aqui, ó, o Cadmiel, você... Moleque burro. Brincando, Cadmiel, você é um cara legal. Vamos lá, fazer passo a passo. Ó. 0 é igual. Olha, eu tenho que descrever o vetor T2. O vetor T2 aponta na direção positiva. Então ele tem o módulo T2 linha, de acordo? Isso aqui é o módulo dele, na direção positiva. Tudo bem, Cadmiel? Mas esse aqui é o vetor T1 linha. Ele é módulo dele, T1 linha, mas qual é a direção? Direção I, só que o sentido negativo. Então eu coloco aqui o menos na direção I. Tudo bem? Aí, Cadmiel, eu posso, a grosso modo, é como se eu colocasse o I em evidência. Então ficaria o I em evidência, T2 linha menos T1 linha. Foi? Só que o módulo T2 linha é o módulo de... Isso aqui não é o módulo desse? Só que não é ação e reação? Então ele é igual ao módulo desse. Então eu posso fazer T2 menos T1, tudo na direção I. Ficou mais claro? De verdade, gente? Muitas vezes eu falo brincando, chamando vocês de burro, mas eu gosto que perguntam, porque não faz sentido eu continuar com a aula, vocês não estão entendendo. Tudo bem? Então vamos lá. T2 menos T1 na direção I. Tudo bem? Só que olha que legal, cara. E essa é a grande sacada que vocês faziam lá no ensino médio, sem perceber o motivo. Isso daqui só é verdade porque eu considerei que a massa é mínima, pequenininha, desprezível. Se isso aqui é 0,
que acontece com o módulo de T2 e o módulo de T1? Tem que ser iguais. Certo? Então daqui eu tiro que considerar que o fio tem massa desprezível cara, olha que show, cara. Considerar que o fio tem massa desprezível é considerar que a tração é a mesma em cada ponto do fio. E aí eu posso entender o fio simplesmente como um transmissor de forças. Então eu posso entender o fio dessa forma, ó. Puxei, aí o que a massa me faz? Puxa o fio. O fio não fica com essa força. O fio transmite essa força até esse ponto. Aí o fio puxa a massa para cá. O que a massa faz? Puxa o fio para trás. O fio segura essa força? Não, ele transmite. Tudo bem? Então o fio eu vou entendê-lo apenas como um transmissor de força, porque isso daqui acarretou que a tração é a mesma, tem o mesmo módulo, não é a mesma. A tração tem o mesmo módulo em cada ponto do fio. Apenas se a massa for desprezível. Tudo bem? Vamos ver se vocês já entendem a cabeça de um professor universitário. Aí eu vou dar a P2 para vocês, provavelmente temos semana que vem, provavelmente na outra semana. Provavelmente na outra semana já é a P2. Eu estou falando de exercícios, estou explicando como funciona com fio de massa desprezível. O que eu vou pôr na prova? Vou pôr um com a massa que não é desprezível. Na parte que é para fazer em casa. Por quê? Porque eu estou dando as condições, já discutindo bastante, para que vocês sejam... E esse vai ser o trabalho de vocês quando vocês forem engenheiros. Vocês usam tudo aquilo que vocês aprendem na faculdade para conseguir lidar com situações novas. Você não vai estar lá no seu serviço e surgir a situação, não, mas isso aqui eu não aprendi na faculdade. Isso aqui o professor não me ensinou. Você tem que saber se virar para construir, para entender situações novas a partir das situações que você já tem domínio conceitual. Tudo bem? Então já vão pensando que eu estou falando sério. Eu vou pôr um fio com massa que não é desprezível. Tudo bem? Então T1 igual a T2. Cara, isso ficou show de bola, hein? T1 igual a T2 ficou show de bola. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro? Então vamos lá. Ó. Força resultante em mão. Vamos lá, de novo, hein? Força resultante em mão. Cara, eu fico escrevendo igual um doido, dá canseira, mas vamos ver se vale a pena. Força resultante em mão. Somatória de todas as forças. F mais T2 mais N em mão mais P em mão. Aí vamos lá, aquela historinha de sempre. Aquela historinha de sempre, meu povo. Não existe movimento na vertical. Se não existe movimento na vertical, peso e normal se anulam, o que significa que a soma vetorial desses dois carinhas aqui dá zero. Ok? Portanto, se eu quiser continuar, eu vou de massa e mão vezes a aceleração desse sistema, é simplesmente F mais T2. Show de bola? Vamos de notação, vamos passar para... Aqui está na notação vetorial completa, vamos passar para a notação de vetores unidimensionais. O que nós teremos? Isso aqui vai ficar massa e mão vezes aceleração. A aceleração está ao longo da direção. E tudo isso é igual. F1, F está em que direção? Está na direção positiva, no sentido positivo da direção horizontal. Ok? Mais T2. Vai ser menos T2? Como você é esperta, Maria Clara. Como você é esperta. É o 2 ali, ó. Pensa. Fiz alguma coisa errada? Não, porque vai ser não é igual ao T2. Exato. Por que eu coloquei T1? Porque vai ser igual ao T2.
E aí eu vou ter como comparar aqui, ó. Perceberam? Perceberam? Agora, olha como que fica a coisa. É assim, eu estou fazendo de uma maneira... eu estou fazendo de uma maneira mais comprida, uma coisa que lá no ensino médio vocês faziam rapidinho. Você pegar um aluno de cursinho, assim, já tarimbado, ele bate o olho e ele resolve rapidinho. Só que não é a nossa intenção aqui. A intenção aqui é explorar a parte teórica. E aí vai ficar mais fácil que bater em bêbado. Ó. M vezes A na direção I. Isso aqui vai ficar igual F menos T1 também na direção I. Show de bola? Aí agora, olha só, eu não preciso, meus amiguinhos, avaliar aqui no meio. Porque o meio eu já avaliei e cheguei à conclusão que eu posso considerar que a tração é a mesma em todos os pontos. De acordo? Certo? Tudo certo? Tá bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas que sobraram. Ou seja, eu vou fazer o que o Andrei não faz. O Andrei não pega as que sobram. Andrei pega... Certo, Andrei? Não é? Tiaguinho, talvez. O dia que for com uma balada, hein, Tiaguinho? Vamos lá. Pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar a equação do corpo 1, só que vocês concordam que eu não preciso da notação vetorial? Eu posso escrever simplesmente que M' vezes A é igual a T1? Concorda? Então, olha só, ó. Logo, olha no que a gente chega. M' vezes A é igual a T1. Não preciso ficar colocando, porque o que está dizendo aqui? Vou explicar por que eu posso fazer isso. Eu já estou embutido que os dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se aqui é uma igualdade, quer dizer que o módulo tem que ser igual. A mesma coisa aqui, né? Aqui o que vai ficar? Emão vezes A é igual a quê? F menos T1. Cara, isso vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre. Como é ação e reação, em uma das equações ele aparece positivo, na outra das equações ele aparece negativo. Tudo bem? Certo? Soma as duas equações. Quando você somar as duas equações, vou fazer o lado que está mais fácil. Somei as duas equações, o que dá daquele lado? F. E do lado de cá? M' mais Emão A. Eu posso colocar o A em evidência. M' mais Emão vezes A. Olha o que eu estou dizendo. Quando eu escrevo dessa forma, não está com a cara de força resultante igual a massa total vezes aceleração? E é exatamente isso. Porque quando eu olho para aquela equação, eu estou ignorando que aqui tem um fio, que aqui tem dois blocos. Eu estou considerando que tudo é um corpo só, de massa, M' mais Emão. Pegaram a ideia? Foi? Ali não ficaria 2 vezes A, não? Não. Vamos fazer? M' vezes A mais Emão vezes A. Certo? Eu vou explicar um negócio para vocês. O que eu tenho ali? Um pouquinho de matemática básica. O que eu tenho ali? Eu tenho uma soma. Pronto. A operação principal que você tem ali é uma soma. Você sabe como se chamam os elementos de uma soma? Por exemplo, quando eu faço 3 mais 5, sabe como chama? O 3, eu vou falar o nome do 3, vocês me falam o nome do 5, tá? O 3, Nathaniel, se chama primeira parcela. E o 5? Eu falo que vocês são inteligentes pra caramba. Ou seja, os elementos de uma soma se chamam parcelas. Olha ali para o desenho. Olha ali o que está ali. Quantas parcelas eu tenho? 2. A primeira, quem é a primeira parcela? É M' vezes A.
Quem é a segunda parcela? É mão vezes A. Vamos olhar só para a primeira parcela. A primeira parcela é composta de uma conta de vezes. Ou seja, a primeira parcela é um produto. Sabe como se chama os elementos de um produto? Por exemplo, 2 vezes 3. Outro nome difícil. O 2 é chamado primeiro fator. E o 3? Vocês estão aprendendo muito hoje. Por isso do nome fatoração. Tá? Então, quando eu falar assim, ó, tem ali 3 fatores. Eu falei 3 fatores, você já sabe que é uma multiplicação entre 3 elementos. 5 parcelas, você já sabe que é uma adição de 5 elementos. Tudo bem? Então, aqui, olha só. A primeira parcela dessa adição é um produto, que contém 2 fatores. E a segunda parcela dessa adição? Também é um produto, que tem quantos fatores? 2 fatores. Me fala quem é o primeiro fator da primeira parcela? Quem é o segundo fator da primeira parcela? A. Primeiro fator da primeira parcela. Perdão. Segundo fator da primeira parcela. A. Aliás, as duas parcelas têm algo em comum, né? Elas têm um fator que aparece nas duas. É um fator comum. E o fator comum eu quero colocá-lo em destaque. Eu quero que todo mundo olhe, olha, ali é um fator comum. Quero um fator comum em destaque, ou seja, eu quero colocá-lo em evidência. Então, ele se chama fator comum em evidência. Então, eu coloco ele aqui em evidência. Certo? Então, eu vou escrever dessa forma. O fator comum. Tirando esse fator, o que sobrou? M mais M1. Tudo bem? O que eu fiz com isso? Eu fatorei. Aqui a operação principal era uma adição de 2 produtos. Agora o que eu tenho? Um produto em que um dos fatores é dado por uma adição. Entendeu? Certo? Tamo junto? Show de bola? Fácil, muito fácil? Vamos para academia? Vamos brincar um pouquinho na academia? Vamos brincar um pouquinho como é que a gente faz na academia? Vamos lá? Quer dizer, os meninos que precisam de ir na academia. Você, Hugo, Tiaguinho, nem se fala, né? Não, quem não precisa é quem já é bonito. O galã de Niterói não precisa ir na academia. Vamos lá. Cara, eu tô cogitando isso, tá? Tô cogitando. É um ótimo dia para começar, né? Não, eu tô cogitando mesmo. Que tal, por exemplo, a prova ser na academia? Perfeito. A parte da prova ser feita em casa, eu levo vocês para a academia, mando cada um de vocês escolher um equipamento. E aí a questão da prova é, descreva todas as forças que agem nesse equipamento. Oi? Cara, aliás, que horas agora? 11h34? Acho que vai dar tempo da gente analisar o crossover. Exemplo. Esqueci de pegar meu compasso. Maria, cadê a dona Tabata? Tá o quê? Não, é que eu cheguei e eu vi você e ela. A gente não estava esperando mandar mensagem do grupo. Não. Meu Deus, deve ser esperando que chegou. Você podia até estar esperando. Ela estava indo a caminho da espera, então. Ó. Gente,
Vou tentar reproduzir ali. Para quem nunca foi na academia, aquele equipamento que eu vou tentar reproduzir é aquele equipamento que você faz normalmente quando você vai fazer costas. Certo? Exato. Puxada. Tudo bem? Um pouquinho diferente do crossover e podem existir variações desse equipamento na academia. Ok? Então, vamos colocar que aqui a pergunta que eu vou fazer ela vai parecer meio óbvia, mas não é tanto. Aqui eu tenho o peso a ser levantado. Tudo bem? Esse peso tem uma massa em mão. Vamos analisar. E você vai puxá-lo, isso aqui é chamado de máquina de Atwood. Você vem e você vai aplicar uma força aqui nesse ponto. Ok? Tudo bem? Vamos falar que a força que você vai aplicar aqui é uma força... Vamos trabalhar com números? Vamos trabalhar com números? Oi? Não sei de fórmula nenhuma. Quem que está perguntando? A gente não decora fórmula nenhuma, a gente vai tentar entender. Tá certo? Eu vou começar com esse, que exatamente não tem polianal móvel, aí eu vou para o crossover. Que lá tem polianal móvel. Crossover tem. Tá? Assim, existem variações, né? Vamos lá, quem é que vai na academia aqui? Fala aí. Quanto que você pega aqui nesse? Você pega 70? Então tá. Vou colocar eu aqui, ó. Eu pego 100 quilinhos aqui, vamos lá. E é até mais fácil de fazer conta. Certo? A pergunta que eu tenho é a seguinte. Qual é o valor da força que eu tenho que fazer para realmente conseguir levantar isso daqui? Entenderam? Eu vou aplicar aqui uma força. F. Vai ter que ser mais que 1.000, porque se a força é 10, Isso. vai estar parado. Então tem que ser um pouco mais que 1.000. Entenderam o argumento? Tudo bem? Então, o argumento dele é o seguinte, olha. Se eu fizer uma força de 1.000 newtons, tá bom? Essa força vai ser o suficiente para levantar isso daqui. Opa, nós vamos considerar por enquanto a polia igual ao fio. Ideal. Certo? Ou seja, as forças nela a gente nem vai analisar. Vamos analisar as forças nos corpinhos. Olha o raciocínio do Pedro, da onde ele vem. O raciocínio do Pedro vem assim, ó. Coloca aqui o corpinho. Vamos colocar ali o corpinho. Tá bom? Que forças estão atuando no corpinho? Com quem que ele está interagindo? Primeiro com o planeta Terra. O planeta Terra puxa ele para baixo. Com a força P. Aqui eu não preciso colocar índice, que é só ele que eu vou analisar. Fala outro. Ele tá, com quem ele está interagindo? Com quem ele está interagindo? Não está interagindo com o chão. Com o fio. E o fio está empurrando ele, puxando ele para onde? Para cima. Ok? Para o sistema acelerar, eu quero que ele acelere para cima. Para o sistema acelerar, o que deve acontecer? A intensidade da tração tem que ser maior que a intensidade da força-peso. Só que qual a relação entre a tração e essa força que eu aplico aqui? A força que eu aplico aqui
ela vai... como é que eu interpreto a tração se o fio tem massa desprezível? O fio é só uma transição. Ou seja, se o fio é desprezível, a força que eu aplico aqui é transmitida. Ou seja, o módulo dessa força é igual ao módulo da tração. Ou seja, para subir, eu tenho que ser capaz de aplicar uma força ali que é mais intensa do que o peso do bloco. Pegaram a ideia? Tudo bem? Certo? Vou mudar um pouquinho o aparelho. Tudo bem? Para ficar parado, o que tem que acontecer? Teria que ser iguais. Ou seja, para eu manter suspenso um peso de 100 quilos, uma massa de 100 quilogramas, eu tenho que ser capaz de aplicar uma força equivalente à massa de 100 quilogramas, ou seja, 1000 newtons. Estamos juntos? Então tá. Vou mudar um pouquinho o aparelho, tá? Semana que vem a gente tira a semana para fazer exercícios. Certinho? Irmão. Compliquei um pouquinho mais. Tá? Agora, eu tenho aqui uma polia móvel. Isso aqui aparece nos equipamentos, muito nos equipamentos de crossover, ou em algum equipamento de costas também, pode ter. Tá? Presta atenção, quando eu falo polia móvel, é diferente ser uma polia móvel aqui, do que ser uma polia móvel com um fio que puxa ela pelo meio. Tá? Essa aqui é uma polia móvel que está sendo puxada pelas laterais. Todo mundo está acompanhando? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos desenhar no corpinho a mim. Com quem o corpinho a mim está interagindo? Primeiramente, não tem dúvida, né? Terra. Terra puxa ele para baixo. Então aqui está força-peso. Além de estar interagindo com o planeta Terra, ele está interagindo com esse fiozinho esquisito aqui, que eu vou chamar de fio 2. Esse grandão aqui eu vou chamar de fio 1. Esse pequenininho aqui eu vou chamar de fio 2. Tudo bem? Então, o fio 2 aplica uma força para cima, que eu vou chamar de T2. Vamos lá, pergunta simples. Para eu conseguir segurar e manter o corpinho parado ali, o que tem que acontecer? A força-peso tem que ser igual à força T2. Só que percebe que eu ainda não consigo relacionar a força T2 com a força que eu vou aplicar. Porque eu estou aplicando a força em qual fio? No fio 1. Fala, Alicia. Tudo bem? Estou aplicando a força no fio 1. E o fio 1 está interagindo com a polia. Então agora, por mais que eu estou considerando que a massa da polia é pequenininha, desprezível, mas eu vou ter que analisar as forças que acontecem na polia. Então vou desenhar aqui. Cá está a polia. Presta atenção, estou considerando que a massa da polia é desprezível. Se a massa dela é desprezível, eu não preciso fazer a força-peso da polia. Então olha ali no desenho, com quem que a polia está interagindo? Com o fio 1 e com o fio 2. O fio 2 puxa a polia para baixo. Estamos juntos? Com uma força de mesmo módulo que essa, porém para baixo. T2 linha. Ok? E o fio 1? O fio 1 aparece duas vezes. O fio 1 aparece aqui nessas extremidades, ó. T1
T1. De acordo? Todo mundo? Então vai aparecer aqui. Deixa eu ver outra cor. Verdinho. Vou pegar uma cor sem mundial. T1. T1. Vamos lá. Vamos raciocinar. Se eu quiser manter o sistema todo parado, segurando aqui, forte pra caramba, igual os boboca do CrossFit. Vamos lá. O que tem que acontecer? O peso do objeto tem que ser igual ao T2. Ou seja, o módulo de T2 tem que ser igual a 2 vezes o módulo de T1. Tudo bem? Vamos escrever? Para manter em repouso, 2 vezes o módulo de T1 tem que ser igual ao módulo de T2. Mas o módulo de T2 tem que ser igual ao peso. Tudo bem? Ou seja, 2 vezes o módulo de T1 tem que ser igual ao peso do objeto. Só que T1, isso aqui não é só um transmissor? T1 é exatamente a força que eu preciso aplicar. Traduzindo, 2 vezes a força que eu preciso aplicar tem que ser igual ao peso que eu quero manter estático. Ou seja, eu preciso aplicar uma força cujo módulo é metade do peso. Por isso que você tem a impressão que aquelas máquinas ficam mais fáceis. Não foi Arquimedes que... Foi. Não, já vou contar a história do Arquimedes. Tudo bem? Entendeu? Agora imagina a seguinte situação. Por isso que assim, você vê aqueles caras que vai fazer costa no crossover, é tudo uns bunda mole, é só para pensar que está pegando um monte de peso. O peso que ele está pegando é metade do que aquilo que está lá. Tá? Faço um desafio para vocês. Vocês fazem tríceps no crossover? Tenta manter a carga e ao invés de ir para o crossover, faz tríceps em uma máquina que não tenha polia móvel e tenta manter a carga. Não vai sair do lugar. Porque você está dobrando o peso. Você está dobrando o peso. Ô, louco, Jacques. Você só tem tamanho, Jacques? Isso. Se você fizer livre, esse aqui o peso que você faz na programação. Agora assim, mas aí se você for olhar a fisiologia do movimento, viu, gente? Quando eu vou analisar um exercício feito a peso livre ou feito em polia, existem outras coisas de caráter biológico, de caráter muscular, de como que a fibra muscular responde, que aí é diferente. Porque quando você faz com polia livre, o teu músculo, com polia, o teu músculo está altamente tensionado o tempo todo. Porque você, para subir, tem que fazer força, e como você não quer que ele desça muito rápido, esse movimento em musculação se chama negativa. Então você também está exigindo do músculo. Já quando você está fazendo com peso livre, a negativa não é tão intensa, a menos que você force a descer devagar. Então a impressão é diferente. E outra, com peso livre, tem uma outra questão, que é uma questão mais de equilíbrio, que não conta. Tá? Estudos na área de educação física indicam que para o melhor resultado muscular é exercício com peso livre. Por quê? Porque você precisa também controlar o equilíbrio, e o controlar o equilíbrio exige das fibras musculares. Tá? Então, assim, a comparação acaba não sendo só em termos físicos, tá? Tem esses outros detalhes também. Cara, quando você começa a estudar fisiologia, minha esposa está fazendo educação física. E aí ela estava com um problema que estava estudando anatomia humana aplicada à educação física. E aí ela estava com dificuldade de resolver uns exercícios, eu falei assim, deixa eu ler. Aí eu comecei a ler e falei, cara, isso aqui é pura física. Aí ela fica brava comigo, e tudo que você acha que tem física? Eu falei, não, tem não. E aí eu estava explicando para ela, e aí assim, agora vai vir a próxima disciplina, educação física, fisiologia do exercício. E aí tem tudo isso, você avaliando o movimento de rotação, tá? Avaliando a postura com a qual você faz, movimento de negativa, como é que o músculo faz para crescer. Você faz livre, não faz livre. Eu faço livre o agachamento.
Mas é que aí você está com algum problema de controle de equilíbrio. Quer dizer que a tua musculatura não desenvolveu ainda. Porque quando você coloca ali na máquina, querendo ou não, olha só o colocou ali, é bem interessante. Quando você coloca na máquina, no agachamento livre, quem é que está mantendo o peso da barra? Você. Mais focado aqui nas pernas. Quando você encosta, você está tendo a ajuda da força normal. Você vai falar assim, professor, mas a força normal da barra que está ali, ela é para lá, horizontal. Só que isso aumenta o atrito. Então ali você está tendo uma ajuda. Por isso que talvez você consiga com mais facilidade. Tá? Mas o agachamento livre, ele é o melhor exercício, o exercício mais completo da musculação. Ele pega... Tanto que a pessoa que quer perder barriga, você vê uns gordinhos que ficam fazendo abdominal, vira nada. Quer perder barriga e fazer agachamento. Tudo bem? Tá aqui? Vamos lá para a questão do Miguel. Agora, vamos fazer o seguinte. Imagina que eu pego isso, eu não vou conseguir fazer o desenho, eu tiro a massa daqui, ligo uma outra roldana e jogo ela lá para cima. Entenderam? Coloquei 2 roldanas móveis. A força vai cair 4 vezes. Conseguem visualizar que a força vai cair 4 vezes? Deixa eu tentar fazer uma ilustração. Deixa eu ver. Ó. 1. Ah, não, aqui eu errei, cara. Ó, vamos avaliar aqui só, sem ficar fazendo muito cálculo. Vamos aqui com a polia móvel. Ó, aqui você vai ter um peso, não vai? O peso, olha aqui para mim, Augusto. O peso está equilibrando T3. De acordo? T3 é igual a 2T2. De acordo? Só que T2 é igual a 2T1. Então, T3 é igual a 4T1. Acompanharam o raciocínio? Fala baixo, senão vocês vão acordar o Pedro. Tá? Só. O carro do peso ele é dividido em 2, fica em 2 trações. Isso, exato, que aparecem 2 trações. Tá? Aqui, se eu colocar 2 polias, o peso vai ser dividido em 4. E se eu colocar 3 polias? Se colocar essas folhas ainda, eu levo de 100 também. Sim. Oxe, 25. Não, aí você vai ser a cara na academia. Rapaz. Olha lá. E agora? Bom, não, vamos fazer as contas? Ó, vamos dar nome, ó. Ó, T4. Ok? T4 é igual a 2 vezes T3. Só que T3, 2 vezes T2. Então, T4 é 4 vezes T2. Tá? Ó, vamos escrevendo, ó. T4, 2, T3. Só que T3, 2, T2. Então, T4 é 4T2. Certo? Ó, T4, 2, T3. T3 é 2, T2. Ok? T2, 2T1. Então, vai aparecer mais aqui, ó. 2T1. Então, quanto vai ser T4? 2, 4, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8T1. Ou seja, para levantar 80 quilos, você tem que fazer uma força que seria equivalente para levantar 10. Vamos mais uma, Polia? Essa agora você vai arrebentar na academia, Maria Clara. Essa daqui... Esqueça tudo, o negócio é arrumar a bolinha. É. Vamos lá. Colocar a bolinha na parede e pagar de fato. Vamos acompanhar? Vamos lá. Ó, vem comigo. Aqui T5. T5 é 2
T4. T4, 2T3. T3, 2T2. T2, 2T1. Olha que legal. Quando eu coloquei 4 polias, deu 1, 2, 3, 4 fatores iguais a 2. 2 × 2, 4, 2, 8, 16. Quando eu coloquei 3 polias, deu 1, 2, 3 fatores iguais a 2. Se eu colocar 17 polias, o que vai dar? Ou seja, 2 elevado a 17. Certo? Então, quanto mais polias você vai colocando, o peso vai caindo pela metade. Então, se a Maria quiser chegar lá na academia, dar um show, falar assim, hoje eu vou levantar 1.000 quilogramas, ela dá conta? Dá. Se ela colocar 2 polias, vai ter que levantar 500. Ainda está meio fraco. Se ela quiser... Bom, ela coloca 2 polias. Quanto? Não, 2 polias... 1, 2. Não, perdão. Polias móveis. Uma polia móvel, ela vai levantar 500. 2 polias móveis, acho que a Maria Clara ainda não aguenta. 3 polias móveis, 125. 4 polias móveis, 62,5. Aí não vou dar 102, né? Não, você não aguenta. Não, mas não aguenta mesmo. 62 quilos? Aqui? Ah, aí não. Não. Não, você... Se fosse aqui, sim. No leg eu não mais. Não, mas peraí. Se ele pega 70... Não, eu também estou para apostar. Não vou duvidar de você, mas se você pega 62, assim, cara, você está muito forte. Não, assim, eu nunca vi uma mulher, assim, com a sua massa que pega 60 quilogramas. É sério? É. Então tá. Qual que é a sua... Opa, tem. Quando você vai medir a força... Por exemplo, você sabe qual que é o animal mais forte da natureza? O besouro. Porque você mede a sua força comparada à massa corpórea. O besouro levanta 1.000 vezes o peso dele. Outro dia eu fui tentar fazer com o peso que estava lá, eu comecei a fazer, não fui normal. Mas eu acho que... Depois eu vou ver o vídeo aí no aparelho, levantando 60 quilos, eu acho que devia ter uma polia móvel. Ah, tá. Só que eu não sei se tinha. Então, peraí. Então, 60 com 4, né? 62,5. Com 5, já cai para 32. Com 6, 16. Você vê que, cara, 7 poliazinhas. Isso foi descoberto pelo Arquimedes, esse esquema. Porque o Arquimedes, ele era da cidade de Siracusa. E a cidade-estado de Siracusa, ela vivia em guerra com Cartago. E então as cidades-estados daquela época, elas precisavam sempre estar se preparando para as guerras. E aí, qual que era uma das dificuldades? Você construir os navios. Como é que você leva os navios para o mar? Tá? E aí o Arquimedes falou assim, deixa comigo. Ele montou um esquema com polias e troncos de árvores, e aí ele ficou sentado embaixo de uma árvore, e com a corda, e ele puxava com os dedos, com a ponta do dedo, assim. E aí a população ficou, só que, cara, demora, não é rápido, tá? Você vai fazer uma força, o teu fio vai esticar 2 quilômetros, ele vai subir o peso, vai subir só um pouquinho. E ele começou a puxar pelas pontas dos dedos, e aí a população foi ficando assustada ao ver que o navio ia vagarosamente indo para o mar. Tá? Então, assim, muito desses equipamentos, isso são engenharias, são equipamentos de engenharia. Existe um engenheiro por trás dessa produção toda. No leg press que você está falando, eu falo na semana que vem. Quanto que você põe no leg press? 150. Hã?
Não, então, mas ó, você coloca 150, você está levantando na realidade 150 vezes 0,7. 0,770. Você está levantando na realidade 95. 95. Você coloca 200, a hora que você chega, não é. Primeiro passar daí, tipo, eu passo primeiro abaixo, aí depois eu vou depois passar Entendi. Deixa eu parar por aqui antes que eu